Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Recentemente eu atingi um marco tão esperado do investidor iniciante, que é ter os primeiros 100 mil reais investidos. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o quanto eu recebi em dividendos, a composição da minha carteira, a evolução patrimonial desde quando eu comecei a investir e como eu calculo uma estimativa de proventos para os próximos 12 meses com base no patrimônio que eu tenho investido atualmente. Para isso, eu vou abrir a minha carteira cadastrada no Investidor 10, é uma ferramenta consolidadora muito útil para você fazer a gestão da sua carteira. Eu comecei a investir em dezembro de 2021 e o primeiro provento que eu recebi foi em fevereiro de 2022. De lá até hoje, maio de 2024, recebi um total de R$ 8.600. Todos esses proventos, pessoal, foi reinvestido em alguma posição que eu julguei ser interessante no momento. Isso é muito importante para que você consiga aplicar aquele conceito da bola de neve. E se você pegar alguns períodos de cada ano, você pode perceber que a bola de neve está ganhando tração. Por exemplo, o mês de maio, que é um mês forte que eu recebo dividendos, em 2022 eu recebi R$ 74 em proventos, em 2023 eu recebi R$ 357 e no mês de maio atual, cerca de R$ 1.000 ali que eu recebi em proventos. Uma outra visão interessante seria eu comparar o total de cada ano. No ano de 2022 eu recebi cerca de R$ 1.100, 2023 cerca de R$ 3.700 e 2024 cerca de R$ 3.800. Reparem que nem chegamos na metade de 2024 e o total que eu recebi nesse ano já supera 2023. Você ter essa visão é muito interessante para você identificar se as decisões que você tomou no passado estão já gerando frutos no curto prazo. E assim, conforme o tempo vai passando, você vai ganhando mais conhecimento sobre as ações, sabendo definir aquilo que vale a pena ou não. Você vai modificando as estratégias, vai realocando seu capital para que o seu retorno seja satisfatório. E passando por uma visão de gráfico de barras, perceba em 2021 não recebi nada, em 2022 recebi menos da metade do que eu recebi em 2023, e em 2024 eu recebi mais do que o total que eu recebi em 2023. Ressaltando aqui novamente que 2024 nem chegou na metade ainda. E para entender um pouco mais sobre esse recebimento de proventos, a gente precisa ter a visão da composição da carteira. Ou seja, o quanto esse patrimônio está distribuído, está alocado em empresas. Para isso, eu vou abrir a aba resumo e descer aqui até a parte de ativos. Mas antes de mostrar no detalhe quais ativos eu tenho em carteira, quero fazer um comentário para vocês sobre a diversificação. R$ 100 mil é um patrimônio que começa a ficar interessante, o retorno começa a ficar mais robusto, mas se você parar para pensar que o objetivo da carteira é atingir a liberdade financeira daqui a uns 10 anos, R$ 100 mil representa uma parcela muito pequena perto do patrimônio que eu quero atingir lá na frente. Então, para mim, não faz sentido diversificar logo no começo um patrimônio tão pequeno. A diversificação vem naturalmente conforme as ações que eu já tenho em carteira, a cotação delas ultrapassa o preço teto e conforme eu tenho caixa para aportar em novas empresas. E assim eu vou montando aos poucos a minha carteira e diversificando conforme as oportunidades vão surgindo. Abrindo no detalhe aqui as ações que eu tenho em carteira, meu patrimônio está dividido em Banco do Brasil, é a minha posição mais antiga, e somam 1.500, quase 1.500 ações. O dividend yield on cost de 11,65%. A segunda posição mais relevante da carteira representa quase 22%, é BB Seguridade, tenho 674 ações e é uma posição relativamente nova na carteira. Comecei a investir nela no finalzinho de 2023 e vem aproveitando as oportunidades que ela vem dando para aumentar a posição nela. A terceira posição e mais nova é a Irani 3, representa quase 15% da carteira, com dividend yield on cost de quase 8% e uma quantidade de ações 1.671. Essa é uma posição bem recente que também eu tenho aproveitado as quedas para poder aumentar a posição nela. A quarta posição mais relevante é a Transmissão Paulista, representando quase 14%, com um yield on cost de 9,6% e 556 ações da Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista é uma empresa que eu não aporto já faz um tempo, justamente por estar acima do preço teto. A quinta posição mais relevante da minha carteira é Caixa Seguridade, que representa 9% da carteira, com dividend yield on cost de 12,16 e 563 ações. É uma posição que eu também não aporto já faz um tempo, justamente por estar bem acima do preço teto, mas é uma posição que eu também não tenho aportado já faz um tempo, justamente por estar bem acima do meu preço teto. Com exceção de Transmissão Paulista e Caixa Seguridade, todas estão abaixo do meu preço teto. Então, partindo aqui para vocês verem o histórico,
Comecei a investir em dezembro de 2021 do zero. Aos poucos fui criando posição nos ativos que eu tenho hoje. E só em 2023 que a valorização começou a se tornar um pouco mais atrativa. Mas para mim faz mais sentido olhar para o quanto eu estou recebendo de retorno em dividendos do que pela valorização de capital em si. Até porque a estratégia aqui é gerar renda passiva, e a renda passiva a gente pode dizer que é como a geração de caixa que a gente pode utilizar. Uma outra informação interessante que a gente pode tirar desses indicadores é uma estimativa de quanto a gente vai receber de proventos nos próximos 12 meses. Para isso, a gente precisa levar em consideração a composição da nossa carteira e o quanto que a gente recebe de retorno. Partindo aqui para uma planilha, eu fiz o cálculo. Só copiei os valores, passei para essa planilha para a gente poder calcular e fazer a estimativa. O dividend yield on cost, que é o que a gente recebe de retorno em dividendos em relação ao preço médio pago pela posição que a gente montou na carteira e o quanto essa posição representa em nossa carteira. Fazendo uma multiplicação, a gente vê o quanto ela contribui na carteira. Isso a gente replica para cada uma das posições e o somatório é o dividend yield on cost da carteira como um todo. Para a gente estimar o quanto a gente vai receber para os próximos 12 meses, basta multiplicar esse valor de dividend yield on cost da carteira pelo patrimônio investido atualmente. Então, para os próximos 12 meses, a gente chega no valor de R$ 10.300 que eu vou receber em proventos. E para ter uma visão mensal, basta dividir por 12. E aqui, para vocês fazerem na sua carteira, basta seguir o mesmo racional, só que com os dados da sua carteira. Vale ressaltar que esses valores não levam em consideração novos aportes. Conforme eu for aportando no meu bolso, reinvestindo os dividendos recebidos, esses valores vão aumentar. Então, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Se vocês gostaram, deixem um gostei. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, comentem aí embaixo. Também comentem se vocês têm alguma dessas ações em carteira. A gente vai interagindo nos comentários. E para os próximos vídeos eu pretendo trazer o racional de cada ação, explicando o preço teto, como eu analisei, o porquê eu continuo investindo na empresa, para vocês entenderem como eu invisto em cada ação, como eu defino qual vai ser o aporte da vez. E todo mês eu pretendo trazer atualizações da carteira, mostrar novos aportes e novas posições. Então, se você quiser acompanhar os próximos vídeos e a evolução da minha carteira, inscrevam-se no canal. Espero que tenham gostado. Forte abraço.